Olá pessoal, mais um vídeo no canal, bote um sorriso nesse rosto. Flamengo mudou de treinador, a decisão já foi tomada, o que resta agora para você, torcedor do Flamengo, é, obviamente, torcer para o sucesso de Leonardo Jardim. E por falar em Leonardo Jardim, que é um treinador muito conhecido no mundo, não só aqui no futebol brasileiro, mas já teve sucesso na Europa, comandando o Mônaco por várias temporadas. Mas o que chama a atenção no Leonardo Jardim é a diferença no estilo de jogo para o técnico Felipe Luiz. Eu mesmo falei isso aqui no canal, falei também no SBT que eu estava muito curioso para saber como o Leonardo Jardim iria jogar no Flamengo, iria comandar a equipe. Será que vai ser o Leonardo Jardim reativo, como ele foi no Cruzeiro? Porque a torcida do Flamengo não gosta disso. O antigo treinador Felipe Luiz conhecia a cultura ofensiva que a torcida do Flamengo gosta e que também a diretoria do Flamengo gosta, porque o BAP, presidente do Flamengo, quem demitiu o Felipe Luiz, sempre pediu um Flamengo ofensivo para frente, sobretudo no Maracanã. E aí eu recebi uma enxurrada de perguntas, por exemplo, qual é a principal diferença no jogo tático entre Leonardo Jardim e Felipe Luiz? Qual jogador do Flamengo pode crescer de produção com a chegada de Jardim? E quem pode perder espaço? Jardim foi reativo no Cruzeiro. Será que continuará sendo no Flamengo? Pois é, para responder essas e outras perguntas, entrei em contato com várias pessoas, analistas, profissionais que trabalharam com Jardim, profissionais que trabalharam com Felipe Luiz, e aí eu fiz um resumão do material que eu consegui extrair dessas pessoas. Me deu muito trabalho? Deu. Mas o mais importante é deixar vocês muito bem informados. E os jogadores do Flamengo andam na bronca também com o presidente BAP. Tudo porque o grande responsável pela demissão de Felipe Luiz não deu qualquer satisfação aos jogadores sobre a troca no comando. O BAP, inclusive, esteve no Ninho do Urubu nessa quarta-feira para uma reunião a portas fechadas com o novo técnico Leonardo Jardim e com o José Boto. Já havia contado para vocês que o Boto explicou numa reunião de apenas 2 minutos para os jogadores o porquê da mudança no comando técnico. O Boto, inclusive, nessa reunião, colocou a culpa nos atletas, alegando que eles não souberam usar toda a liberdade que o Felipe Luiz dava fora dos campos, alguns jogadores abusando da noite, outros jogadores reclamando de não terem aumentos salariais. Nessa reunião rápida, o Boto chega a dizer que o Arrascaeta deveria servir de exemplo. Na temporada passada ele exigia um reajuste salarial, o Flamengo não lhe concedeu, o Arrasca fez um grande ano e a partir daí teve um salário até maior do que aquele que havia sido solicitado. Pois bem, é nesse climão que Leonardo Jardim deu seu primeiro dia de treinos, sem seus auxiliares que não conseguiram embarcar lá de Portugal, problemas no aeroporto da Ilha da Madeira, mas Leonardo Jardim chega a um Flamengo cujo elenco está muito chateado com o José Boto pela dispensa do treinador antigo e também com o presidente, o BAP. O BAP foi o grande responsável por dispensar o Felipe Luiz e só o fez depois da vitória por 8-0 contra o Madureira, porque temia que o Leonardo Jardim recebesse uma proposta do Cruzeiro em caso de perda do título do Campeonato Mineiro para o Galo no domingo. A saideira em relação ao Fla, Diego Reis, atacante mexicano de 18 anos de idade, foi oficializado como reforço do time sub-20, ele chega do América do México. O acordo prevê opção de compra. Então, vamos agora falar sobre a parte tática, a diferença do Felipe Luiz para Leonardo Jardim. Essas, como eu disse aí, foram algumas perguntas que eu recebi, e para entender quais são as diferenças no estilo de jogo e parte tática entre Felipe Luiz e Leonardo Jardim, eu conversei com pessoas que trabalharam com os dois treinadores e com especialistas em tática do futebol. Então eu vou trazer um resumo de todo o material que eu consegui sobre os dois treinadores para vocês entenderem como a parte tática do Flamengo será afetada na saída do brasileiro e na chegada do português. Olha, tem um jogador que a tendência é que perca espaço, que me chamou a atenção. Vamos lá! A principal diferença entre os dois treinadores é o momento ofensivo de suas equipes. Leonardo Jardim, que para quem não se lembra, foi o comandante do Mônaco, que alcançou o título francês e as semifinais da Liga dos Campeões em 2017, ele tem um histórico de basear seu modelo de jogo em uma equipe agressiva sem a bola, que alterna períodos de maior pressão na saída de bola com momentos de bloco médio e baixo. Ele é um adepto fiel do 4-4-2, estrutura em que desenvolve principalmente o trabalho de diagonais e duplas para defender em cada setor do campo. No entanto,
suas equipes não se notabilizam especificamente por somar altos índices de posse de bola ao longo das partidas. Inclusive, em 2025, o Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, teve uma média de 43% do tempo com a bola nos pés, um dos 7 registros mais baixos nessa métrica. Suas equipes costumam trabalhar com duplas de ataque, tendo um ataque mais móvel e ativo no jogo de apoios, e outro que compensa as características do companheiro rompendo em profundidade. Outra característica é que ele não compactua da mesma lógica posicional de se pensar o jogo como é o Filipe Luís. Dentre os jogadores que podem ganhar espaço com o novo comandante, vale menção especial ao atacante Luiz Araújo, já havia falado dele, que, embora tenha sido um dos mais produtivos do elenco rubro-negro, numericamente falando em 2025, com gols e assistências, sobretudo em bolas paradas, foi nitidamente subaproveitado por Filipe Luís após a chegada de jogadores como Samuel Lino e Saul. Jardim, inclusive, tentou a contratação do extremo quando estava no Cruzeiro, por suas características privilegiadas de ser, ao mesmo tempo, um jogador vigoroso fisicamente e também pode ser um criador e definidor importante em zonas próximas à meta adversária, através de seu pé esquerdo. Quem pode perder espaço, preste atenção, hein? Quem pode perder espaço por característica, tá? É Léo Ortiz. Quem acompanha o trabalho de Leonardo Jardim, quem já esteve ao lado do português no dia a dia, diz que o treinador entende que o defensor rubro-negro, embora tenha uma boa saída de bola, é lento. Ainda de acordo com essas pessoas, Vitão e Léo Pereira saem na frente por uma titularidade na zaga do Flamengo. Leonardo Jardim tem um histórico muito positivo em se adaptar aos elencos que teve em mãos ao longo de sua carreira. É um treinador que ajusta sua ideia de acordo com os jogadores em detrimento de ser intransigente em sua metodologia e crença de como jogar futebol. Estamos falando de um treinador que já ganhou o campeonato francês disputando com o PSG, a gente sabe o investimento que o PSG faz, e que tem como especialidade também a utilização de jogadores jovens, uma lacuna que deve ser preenchida no universo atual do Flamengo, cujo não aproveitem e introduz da melhor maneira os jovens que dispõem nas categorias de base em sua equipe principal. Apesar de ser um treinador que invariavelmente monta suas equipes para serem agressivas e fortes a jogar em transição, eu ouvi de pessoas que trabalham com Jardim é que ele estará ciente do contexto que o espera, de uma torcida exigente e que não aceitará em nenhuma instância dividir a posse de bola com os adversários que forem visitar o Maracanã, que esperam o rubro-negro permanentemente protagonista. Então, vamos lá. O Jardim ele tem um estilo de jogo próprio dele, mas se adapta muito bem. E está ciente, acabei de ler aqui para vocês, de como é a torcida do Flamengo, no caso, exigente, na questão do estilo de jogo, na parte cultural do Flamengo em ser ofensivo. Ele vai se adaptar? Todos nós torcemos para isso, mas não temos certeza e só o tempo dirá. Outra curiosidade que eu tenho é como ele vai fazer o Arrascaeta jogar. Vai fazer igual ele fazia com o Matheus Pereira no Cruzeiro? O Arrascaeta pode ter futebol para isso. Físico? Não tem, não. E aí eu tô curioso para saber como será o Arrascaeta daqui para frente. Porque o Filipe Luís soube tirar o melhor do Arrascaeta. O Léo Jardim vai conseguir? Repito, só o tempo dirá.